Complexo de inferioridade. É aquela pessoa que passou por algum trauma na sua infância, é aquela pessoa que tem um problema mal resolvido com ela mesma e ela acaba meio que descontando nas outras pessoas. É aquela pessoa que se sente inadequada em algumas situações ou por algum problema que ela sofreu na família dela, algum trauma na infância, algum bullying que ela sofreu na escola ou no ambiente corporativo de trabalho, né? Algum relacionamento aonde ela passou por uma situação de constrangimento, a pessoa se sente inadequada, umas reagem com timidez, se isolando, outras reagem com agressividade. Elas acham que o mundo tem culpa pelo problema que ela passou, pelo problema que ela sofreu no decorrer da sua vida. Gente, por que eu estou falando isso? Porque assim, teve recentemente uma situação, né, que eu vi nitidamente que essa pessoa que eu vi ela praticando essa situação, meio que eu acabei vendo, né? Essa pessoa realmente ela sofre do complexo de inferioridade, né? Foi um homem que de repente ele se apaixonou por aquela menina na escola e não foi correspondido. Ou pode ser um homem que tem problema com o tamanho do seu bilau, porque algumas pessoas dizem que homem do pênis pequeno costuma sofrer de complexo de inferioridade. Eles acabam descontando sua ira em outras pessoas, né? Ele se sente incapaz, inadequado por ele ter um pênis muito pequeno. Bom, eu acredito, pela situação que eu vi, que deve ser por isso também, né? Ele estava diante de uma mulher muito bonita, bonita entre aspas, né? E estava numa discussão meio que sem nexo, sem sentido, né? Falando assim, eu te convido para sair, mas você sempre diz não para mim, você sempre diz não para mim. Como é que é? Será que eu vou ter que comprar um carro mais caro? E ele falava isso assim para todo mundo ouvir no ambiente essa conversa, né? E a mulher simplesmente olhou para ele e falou assim: "Olha, meu querido, que desça todo o dinheiro que você tem na sua conta, né? Mas isso ainda não é o suficiente, você ainda não está à altura de ter uma mulher como eu." E as pessoas assim em estado de choque, sem entender nada. Fala assim, gente, do que essa gente está falando? Será que eles são um casal e está havendo uma discussão? Aí até que uma senhora, deveria ter seus 70 anos, pergunta assim: "Tá tudo bem, casal, entre vocês? É uma discussão de marido e mulher?" E a moça respondeu: "Não, moça, ele não é meu namorado, não. A gente trabalha junto, é que eu tive a ideia de aceitar o convite dele para sair com ele, né? E parece que ele não tá aceitando, que eu não tô dizendo não para ele." Aí a senhora falou diz assim: "Ah, tá, pensei que vocês dois fossem um casal e estivessem discutindo a relação em público." Ela falou assim: "Deus me livre ser casada com isso. Eu não gosto de homem que tem um pau pequeno, não." Na hora que essa garota falou isso, a vergonha alheia veio. Sabe o constrangimento? Sabe o que é você ficar constrangida? Você já parou para pensar? Uma mulher num ambiente com umas 8 pessoas falando que o homem tem um pênis pequeno? É uma coisa constrangedora. Eu senti uma vergonha alheia naquele momento e todas as pessoas, né? Aí eu olhei assim pra cara do homem, né? Aí ele ficou assim, tipo, mexendo os pés dele, né? Tentando disfarçar a vergonha que ele estava sentindo. Mas essa menina falava com a naturalidade. E eu, gente do céu, que viagem é essa? Como é que fala isso numa fila, gente? Na fila de uma farmácia. Fala pra mim. Uma fila de uma farmácia com 8 pessoas
eu lembro que eu tava atrás deles, eu tava atrás da mulher e na frente dele tinham 4 pessoas. E a senhora que tava na frente passando suas compras, ela tava com um pouquinho mais de coisa, então tava tava ensacolando, a menina tava registrando e essa conversa rolando. Eu, gente do céu, como é que uma mulher fala isso? Ah, ele tem um pênis pequeno, né? Aí o cara ficou assim, mexendo o pé dele, e falou dele assim, enquanto você se comporta como uma vagabunda, né? Eu acho muito difícil você achar um homem que te valorize. Gente do céu. Mas assim, gente, por que que eu tô falando complexo de inferioridade? Porque eu vi nesse homem que ele tem esse problema. Ele tem esse problema, porque assim, um homem aceitar. É porque assim, se ela falou isso pra ele, provavelmente ela já deve ter feito esse constrangimento com ele e com outro homem, com outros homens em outras situações, né? Mas assim, você via nitidamente que o homem estava raivoso. Ela estava tranquila falando isso, mas ele, a gente via um certo constrangimento nele. A gente via que ele era um cara bem complexado pela postura dele, pelo comportamento, que eu sou muito observador. Acredito que ele sofre de complexo de inferioridade, né? Porque se submeter a uma situação dessa, se sentir inadequado, eu senti isso nele. Pode parecer confuso eu falando, mas eu acho que, no caso, o culpado é ele, né? Por ter aceitado se relacionar com uma mulher daquela e a mulher expor ele, assim. Porque, assim, ela falava assim com uma naturalidade, né? Que ele tinha um pau pequeno. E ele falou assim, enquanto você continuar se comportando como uma vagabunda, né? Fica difícil, né? Você via uma inadequação no comportamento dele. Eu vi mais nele, né, do que nela, né? Eu acho que a baixa autoestima era mais da parte dele do que da parte dela, por se relacionar com uma pessoa como ela, como permitir. É babado, né, gente? Ficou confuso o vídeo? Ficou confuso o vídeo? Vocês conseguiram entender? Porque assim, gente, só no ao vivo para vocês conseguirem entender o que eu estou tentando transmitir, né? Mas eu estou tentando transmitir com aquilo que eu vi. Uma mulher falar que o homem tem um pau pequeno e o cara falar, enquanto você continuar se comportando como uma vagabunda, acho difícil você achar homem que queira alguma coisa séria com você, né? Eu acho que a baixa autoestima vem mais da parte dele. Mas mesmo assim, eu ainda vi nele alguma coisa, um complexo de inferioridade. Acho que aquele homem, não sei, gente. Enfim, gente, foi uma situação que aconteceu. Eu falei assim, será que eu conto isso lá no canal do Esquisito pro pessoal saber? Eu falei assim, vou contar, são coisas da vida, né? As coisas acontecem do lado da gente, na frente da gente, né? Tem pessoas que são estranhíssimas, mais estranhas do que a gente. Tem pessoas que conseguem disfarçar, né? Mas todos nós somos, em algum aspecto da nossa vida, a gente tem uma loucura aí, a gente tem um lado sombrio, né? Outros mostram com naturalidade, outros tentam esconder, mas quando a gente vê uma situação assim, mostra-se uma coisa bem bizarra, né? É isso, gente. Foi um desabafo assim meio aleatório, meio sem sentido, só para dividir com vocês o que eu estava pensando. É babado?